Olá, hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Mais de 1 milhão de crianças perderam pais ou avós na pandemia. Variante Delta deve ser cepa dominante em poucos meses, alerta a OMS. Jogos de Tóquio começam com goleada do Brasil e recordes de Marta e Formiga. Cerca de 1 milhão e 100 mil crianças no mundo perderam ao menos um dos pais ou avós responsáveis por sua guarda em consequência da pandemia de Covid-19. A estimativa é apontada por um estudo publicado na revista científica The Lancet. Em relação à população, o Brasil é o quarto país mais afetado, atrás apenas do Peru, da África do Sul e do México. No Brasil, 2,4 crianças a cada 1.000 perderam ao menos um de seus tutores. Segundo estimativas do levantamento, mais de 113 mil crianças ficaram órfãs ou parcialmente órfãs em consequência da Covid-19 no Brasil. Mais de 25 mil perderam a mãe, mais de 87 mil perderam o pai e 13 crianças perderam ambos. Além disso, 17 mil crianças perderam um dos avós que cuidavam delas, enquanto 69 crianças perderam os dois. Os pesquisadores destacaram que os números no estudo são apenas estimativas e que o número real de crianças afetadas provavelmente é ainda maior. A variante Delta do coronavírus deve se tornar nos próximos meses a cepa dominante no mundo. O alerta é da Organização Mundial da Saúde e acompanhou a divulgação de sua atualização epidemiológica semanal. A variante Delta foi detectada pela primeira vez na Índia e já há registros dela em 124 territórios. A cepa altamente contagiosa já responde por mais de 75% dos casos registrados em muitos dos principais países, entre eles África do Sul, Austrália, China, Portugal, Reino Unido, Rússia e a própria Índia. Na semana passada, foi registrado no mundo um aumento de 12% de novas infecções em relação à semana anterior. Caso o ritmo seja mantido, a marca de 200 milhões de pessoas infectadas globalmente deve ser ultrapassada nas próximas 3 semanas. A OMS afirmou que o aumento global na transmissão parece ser impulsionado por 4 fatores: mais variantes transmissíveis, o relaxamento das medidas restritivas de saúde pública, o aumento da interação social e um elevado número de pessoas ainda não vacinadas. Foi dado o pontapé inicial aos Jogos Olímpicos. As primeiras disputas foram realizadas nesta quarta-feira, 2 dias antes da abertura oficial dos Jogos de Tóquio. Devido ao calendário apertado para a realização dos eventos esportivos, algumas modalidades começam antes, como é o caso do futebol. Destaque para a seleção brasileira de futebol feminino, que derrotou a China por 5-0, com participação decisiva da craque Marta, que marcou 2 gols e se tornou a primeira jogadora a marcar em 5 Jogos Olímpicos seguidos. Marta soma 12 gols em torneios olímpicos. Destaque também para a volante Formiga, que aos 43 anos foi titular e se consagrou como a primeira jogadora de futebol a participar de 7 edições de Jogos Olímpicos. Formiga disputou todos os torneios olímpicos desde que o futebol feminino estreou nos Jogos de Atlanta em 1996. A seleção masculina inicia sua campanha nesta quinta-feira contra a Alemanha, justamente o adversário da final dos Jogos do Rio em 2016, quando a seleção conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica no futebol. A skatista holandesa Candy Jacobs é a primeira atleta fora dos Jogos Olímpicos por testar positivo para o coronavírus após chegar em Tóquio. A skatista recebeu o resultado após alguns dias na capital japonesa e não poderá disputar a competição. Os protocolos sanitários determinam uma quarentena de 10 dias para atletas que testaram positivo. As disputas de skate começam na próxima segunda-feira. O mesa-tenista tcheco Pavel Swiatek também testou positivo para a doença em Tóquio nesta quarta-feira e também está fora dos Jogos. Ele é o 4º membro da delegação tcheca a estar infectado. Muitos outros atletas testaram positivo antes de chegar ao Japão e deixaram de viajar para os Jogos. Os 2 casos mais recentes são da lutadora chilena de taekwondo Fernanda Aguirre e da atiradora britânica líder do ranking mundial Amber Hill. A cidade australiana de Brisbane foi aprovada como sede dos Jogos Olímpicos de 2032.
Centenas de pessoas reunidas em Brisbane festejaram a decisão do Comitê Olímpico Internacional nesta quarta-feira. Com a escolha, a Austrália se torna o segundo país do mundo a sediar Jogos Olímpicos em 3 cidades diferentes, após Melbourne em 1956 e Sydney em 2000. Os Estados Unidos sediaram os Jogos em St. Louis em 1904, em Atlanta em 1996 e por 2 vezes em Los Angeles, em 1932 e em 1984. Los Angeles, por sinal, voltará a ser palco do maior evento esportivo do mundo em 2028, 4 anos depois da edição em Paris, em 2024. Os Jogos Olímpicos em Brisbane serão apenas o 4º no hemisfério sul do planeta. Além das 3 edições em solo australiano, completa a lista a edição de 2016, disputada no Rio de Janeiro. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.